Bem, vamos ao nosso exercício 19. Qual é a medida do raio da circunferência inscrita num triângulo retângulo de lados medindo 10, 8 e 6 centímetros? Então, aqui já temos a figura construída, nosso triângulo retângulo, garantindo o nosso ângulo reto, de lados medindo 6, 8 e 10. Ele não está feito em escala, tá? Mas o que interessa é a representação para nós podermos trabalhar com o problema. Hipotenusa sempre o maior lado, 10 centímetros. E 8 e 6 nos catetos. E a circunferência está inscrita, ou seja, a circunferência tangencia os três lados do triângulo. O que deve ser feito nos problemas de tangenciamento? Sempre tentarmos ligar o centro da circunferência com os pontos de tangência. Por quê? O raio da circunferência, nesse caso, que é a distância do centro até o ponto de tangência, fica perpendicular ao lado. Se ligarmos então o centro no ponto de tangência, vamos construir segmento perpendicular. O raio fica perpendicular no ponto de tangência. Isso é interessante porque nos abre caminho para pensarmos em figuras que envolvam o ângulo reto. No caso, a figura formada aqui no cantinho esquerdo inferior, aparentemente nos parece ser um quadrado. A gente precisa primeiro só confirmar que essa figura de fato é um quadrado. O que pode ser afirmado? Já temos três ângulos retos, um do triângulo retângulo, dois outros construídos a partir dos raios perpendiculares. E aí, lógico que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, sendo 360, falta 90 graus para o nosso quarto ângulo aqui. Então, certeza que esse cantinho tem todos os ângulos retos e isso é, em princípio, um retângulo. Para afirmarmos que isso seja um quadrado, nós precisamos ter todos os lados iguais também, além de todos os ângulos iguais. O que dá para afirmar? Que desse ponto, que é exatamente o vértice do ângulo reto do triângulo retângulo, até o ponto de tangência, se nós denominarmos isso de x, na outra situação, no outro ponto de tangência, também tem que valer x, por conta da propriedade dos segmentos tangentes a uma circunferência, partindo de um mesmo ponto externo. E aí, se voltarmos para a nossa figura construída interna, ela era em princípio um retângulo, e no retângulo nós sabemos que os lados opostos são congruentes. Então, o lado oposto ao x vai valer x, o lado oposto ao x valerá x. E aí a gente prova que esse canto, na verdade, tem todos os lados iguais a x e todos os ângulos retos. Ou seja, esse canto é, de fato, um quadrado. Isso sempre vai acontecer no cantinho quando nós inscrevermos uma circunferência dentro de um triângulo retângulo. No canto do ângulo reto sempre formará um quadrado, tá? O que nós podemos também colocarmos aqui no exercício é que se esse cateto menor vale 6 e determinamos que a medida no ponto de tangência aqui embaixo valia x, então nós temos 6 menos x para essa parte superior do cateto 6. Só que, desse ponto externo, vamos chamar de A esse vértice do triângulo, até os pontos de tangência devem ser segmentos congruentes. Então, este segmento de K sobre a hipotenusa deve também medir 6 menos x. Se analisarmos o outro vértice, vamos chamar de B, o outro vértice da hipotenusa do triângulo retângulo, o que temos aqui? Que o cateto CB valia 8 centímetros, e nós temos parte desse cateto valendo x, que é o segmento tangente. Então, essa outra parte do ponto de tangência até o vértice B valerá 8 menos x. Mas, devido à propriedade dos segmentos tangentes, porque do ponto B partem dois segmentos tangentes, nós também podemos afirmar que este outro segmento tangente também vale 8 menos x. De tal forma que a hipotenusa AB ela está com a medida de 6 menos x, sendo somada com o valor 8 menos x. Mas também nós sabemos do enunciado que a hipotenusa vale 10. Então, nós podemos igualar essas duas informações e dizer que 10 é a soma de 6 menos x com 8 menos x. Agrupando aqui a resolução, menos x com menos x dão menos 2x, passando para o primeiro membro 2x. 8 com 6, 14, e passando 10 para o segundo membro, nós vamos ter que 2x é igual a 4, x é igual a 2 centímetros. X é exatamente a medida do raio
que o exercício estava pedindo, que inicialmente nós construímos o valor do raio e, por coincidência, a denominação dele passou a ser exatamente o valor do lado deste quadradinho formado no canto do triângulo retângulo, certo?